Bom dia, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Todos estão em paz, a graça de Cristo Jesus, caminhando cada dia em busca de conhecer o Senhor, conhecer a sua vontade. Isso tem sido uma dádiva para nós, amém, irmãos? Glória a Deus. Semana passada estive com os irmãos, um dos irmãos, uma das igrejas que caminham conosco na rede de igrejas. Estive presente ali na igreja Atos, Vila Velha, pastor Pedro Rodrigues e Nicole. Eles estão completando, né, completaram no mês de abril, 4 anos de plantação da igreja, e tive a alegria, o privilégio de estar ali com eles, de compartilhar um pouco das escrituras, e depois almoçamos ali com os irmãos, prepararam uma costela com molho barbecue pra gente, irmão, dentro da igreja, assim, para ter comunhão com os irmãos lá. Eu falei, irmão, essa graça aí tem que vir para a família Betânia também, entendeu? O privilégio também, irmãos, estar ali vendo o que o Senhor está fazendo em outras cidades e que não tem relação com o nosso trabalho local. E isso cria para nós a compreensão de que é Cristo edificando a sua igreja. Você entendeu bem o que eu disse ou não? Porque muitas vezes a gente vai criando um senso de protagonismo, né? A gente vai achando que a gente está fazendo alguma coisa, e na verdade quem está operando, irmãos, é Cristo e o seu Espírito. Você ouviu isso, amém? Quem está operando é Cristo e o seu Espírito. E aí sentar no meio dos irmãos e ouvir deles que eles têm as mesmas alegrias que a gente em tantas áreas e as mesmas dores que a gente em tantas outras, e algumas delas são as mesmas, assim, sabe? E aí você perceber que verdadeiramente é o Senhor edificando a sua igreja na face da terra ao longo do tempo. Deus seja louvado por isso. Amém, irmãos? Vamos compartilhar as escrituras. Abra sua Bíblia, segunda carta que Paulo escreveu à igreja em Corinto. 2 Coríntios, vamos no capítulo 10, dos versos 1 ao 6. Você que encontrou, vamos estar em pé. 2 Coríntios, capítulo 10, os versos 1 ao 6. Quantos estão felizes, irmãos, pelo privilégio que é poder congregar? Amém, irmãos? Como é bom podermos estar em família para recebermos do Senhor a instrução e desfrutarmos da comunhão, irmãos. Isso é um presente, isso é uma dádiva. Todos encontraram 2 Coríntios? Vou ler na NAA, Nova Almeida Atualizada. E o texto da Sagrada Escritura diz assim: E eu mesmo, Paulo, peço a vocês, pela mansidão e bondade de Cristo, eu que, na verdade, quando estou com vocês, sou humilde, mas quando ausente, sou ousado para com vocês. Sim, eu peço que não me obriguem a ser ousado quando estiver com vocês, servindo-me daquela firmeza com que penso que devo tratar alguns que nos julgam como se andássemos segundo a carne. Porque embora andemos na carne, não lutamos segundo a carne. Porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Estaremos prontos para punir qualquer desobediência, quando a obediência de vocês estiver completa. Vamos falar com o Senhor mais uma vez? Pai bondoso e querido, que privilégio é, Senhor, estarmos sentados à mesa para repartir das Sagradas Escrituras, Senhor, e receber do Senhor instrução
para a justiça, Senhor, para a vida, Senhor. Nós queremos nesse momento colocar também os nossos corações, a nossa mente submissos ao Senhor em todas as coisas. Pai, quanto a mim, Tu conheces meu coração, minhas tensões interiores, meus desafios pessoais, e quero publicamente reconhecer, Pai, os desafios que também travam, Senhor, em garantir, Pai, que não seja a minha voz, mas a Tua voz aqui, Senhor, e quão desafiador é isso. Contudo, tem misericórdia da minha vida mais uma vez, Pai, que não seja o meu tom, o meu timbre de voz, mas seja o falar daquele que é o Cristo, o supremo pastor e bispo das almas, apacentando o rebanho que o Senhor mesmo comprou com o preço do seu próprio sangue, Jesus. E que, quanto à minha humanidade, Senhor, que ela seja agora silenciada, a fim, Pai, de que o Senhor venha a reverberar a Tua voz aqui nos nossos ouvidos e no nosso interior, e que nós agora possamos mais uma vez, todos juntos, reconhecer a autoridade da Escritura, a autoridade da palavra lida e revelada, Senhor, a nós. E que agora, enquanto estivermos expondo a Tua palavra, que nós sejamos em mais um nível, em mais um degrau da vida cristã, nós sejamos convencidos do pecado, da justiça e do juízo, Senhor, a fim de que possamos verdadeiramente ser o povo que vive, Senhor, que inaugurou a nova humanidade por meio de Cristo Jesus, o povo que tem vivido de modo regenerado aqui na terra. Dá-nos, Senhor, essa dádiva, esse presente, e assim Te rendemos graças mais uma vez essa manhã, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Pode se sentar, meu irmão. Queridos, nós estamos em um interlúdio entre... Quem conhece essa expressão aqui, interlúdio? Vocês conhecem a expressão, eu não? Os irmãos que vieram de igreja histórica lembram da expressão prelúdio, interlúdio, pós-lúdio, né? Que é quando a gente chegava, cantava uma canção, minha esposa está sorrindo, irmão, formação batista a vida inteira, assim, entendeu? Até casar comigo, né? E Elinete certamente rindo, lembrando disso, quando usamos a expressão interlúdio, estamos falando de um período entre, amém? Nós fechamos uma série, qual foi a série que nós encerramos? Membresia e serventia. Semana passada nós tivemos oportunidade de ouvir o Felipe Faria compartilhando uma mensagem acerca da importância de nos rendermos à autoridade das Escrituras. Hoje eu quero trazer um outro compartilhar e na próxima semana a gente inicia uma nova série de mensagens. Amém, irmãos? E qual vai ser o nome da série, irmão? Aguarde, já está tudo preparado, saberás em breve. Amém, irmão? E hoje nós queremos trazer uma palavra que essas últimas semanas, eu fiquei muito reflexivo e muito pensativo, desde a primeira conversa que eu tive com o Felipe Faria, quando ele estava preparando o sermão para a semana passada, e nós estávamos falando sobre a importância de nós nos rendermos à autoridade das Escrituras e abraçarmos aquele que é o conselho fiel do Senhor para como nós devemos viver. Você ouviu isso, irmão? Amém? Não apenas aquilo que nós devemos ouvir e acreditar, mas a palavra sendo o meio pelo qual recebemos instrução para transformação e para então vivermos de modo coerente com o que cremos. E quando eu tive a oportunidade de ouvir a mensagem do Felipe na semana passada, e meditando essa semana naquilo que o Senhor estivesse nos conduzindo, eu quero trazer o que é o tema do compartilhar dessa manhã. E eu quero, essa manhã, falar sobre quando a mente sabota a vida cristã. Você ouviu o que eu disse, amém ou não? Hoje sim, uma mensagem temática, em continuidade àquilo que veio na semana passada, mas quero começar dessa forma. Quando a mente faz o que, irmãos? Sabota a vida cristã.
Nesse capítulo, capítulo 10 de 2 Coríntios, é interessante nós fazermos um apanhado breve, rápido, de algo que nós já tivemos a oportunidade de compartilhar aqui ao longo dos anos na família Betânia. A primeira carta que Paulo escreveu à igreja em Corinto, ele escreve uma carta de 15 capítulos, onde o capítulo 15 de 1 Coríntios é o maior capítulo do Novo Testamento. E Paulo estava anunciando firmemente que a gente quer muitas respostas, muitas vezes, para questões da vida, e a verdade é que nós precisamos nos apegar à verdade do Evangelho, à verdade das Escrituras, à verdade do que Cristo fez e está continuando a fazer, que muitas vezes a gente não vai encontrar um versículo com uma resposta pronta para uma pergunta específica que eu vou fazer, mas alguém que está compreendendo a autoridade da Escritura, a mensagem do Evangelho, ele pode não ter resposta clara e audível para si mesmo, mas ele compreende que a nova humanidade, a nova natureza em Cristo, o guia por um caminho justo, um caminho de justiça. Consigo me expressar com clareza, irmãos? Até o presente momento? Então, às vezes a gente tem uma pergunta que você não vai encontrar uma resposta pronta. Mas o caminho de alguém que está vivendo por meio da mensagem do Evangelho, Cristo vai guiando a gente no caminho. E quando ele vem na segunda carta, Paulo vem com alguns conselhos, no início da segunda carta, depois de ter buscado resolver problemas na vida da igreja. E nos primeiros 9 capítulos de 2 Coríntios, Paulo vem com instruções. Paulo vem com orientações, com conselhos. Mas quando ele entra no capítulo 10 de 2 Coríntios, Paulo, ele meio que dá um cavalo de pau na conversa, assim, sabe? Ele dá uma invertida na conversa, ele enrijece um pouco a conversa, assim, ele puxa os irmãos um pouco para a responsabilidade. E por que Paulo fez isso? Paulo fez isso, um dos motivos, é porque ele passa a usar uma linguagem mais firme, mais direta, em alguns momentos até mais severa, porque ele começa a perceber que alguns falsos mestres estavam insistindo em seus falsos ensinos, e havia o risco de irmãos continuarem a dar ouvidos a isso. E agora Paulo começa a observar que ele está sendo acusado de algo, ele está sendo acusado de agir segundo. Eu quero dar uma pausa e um respiro com os irmãos. Quando nós ouvimos essa expressão, Paulo sendo acusado, julgado de estar se movendo segundo a carne, qual é a primeira impressão que nós temos? Qual a primeira impressão que nós temos? Que Paulo estava vivendo uma vida pecaminosa. Não é essa a primeira imagem que vem à nossa mente? Mas quando nós observamos o andamento do texto, não era disso que Paulo estava sendo acusado. Paulo tinha consciência que era um homem pecador, e Paulo nunca deixou de dizer isso. Mas o que Paulo estava dizendo é que ele estava sendo acusado de viver segundo os padrões deste mundo, confiando na própria justiça, confiando no próprio intelecto e confiando no próprio esforço. Então, peraí, eu quero repetir isso. Paulo, quando estava sendo acusado de andar segundo a carne, ninguém estava buscando colocar uma lupa na vida de Paulo e tentar descobrir se ele estava roubando, traindo, enganando, fraudando. Não era disso que nós estávamos falando, que o texto está dizendo. O texto está dizendo que haviam falsos mestres que estavam acusando Paulo de viver de modo a confiar mais em si mesmo. Preste atenção nisso, confiar o que eu disse? Mais em si mesmo do que no poder de Deus. Então essa foi a acusação que Paulo começou a lidar. Em outras palavras, estavam dizendo que a vida de Paulo, o ministério de Paulo, eram marcados por fidelidade humana e não por poder de Deus. Isso é interessante porque Paulo não apenas se defende, mas ele revela um princípio fundamental da vida cristã. E eu quero chamar a sua atenção para uma coisa. Quando Paulo se defende,
ele não está preocupado em guardar a sua reputação. Quando Paulo se defende, ele não está preocupado em guardar a sua credibilidade. Quando Paulo se defende, ele não está preocupado de saber se a repercussão do ministério dele ia continuar aumentando ou não. Paulo estava tão ocupado em buscar, proclamar por meio do poder de Cristo, que quando alguém dizia que ele estava operando segundo esforços humanos, ele estava dizendo: vocês não estão entendendo, gente. Se as pessoas não compreenderem que o evangelho é poder para além de argumento, as pessoas vão dar mais crédito ao argumento humano do que ao poder transformador do evangelho. Então, ao defender que ele não está se movendo de forma humana, e ao defender que ele está operando com base no poder divino, ele está dizendo claramente: o evangelho não é só uma notícia bonitinha. O evangelho é, segundo Romanos 1,16, poder de Deus. Os irmãos estão compreendendo isso aqui? Nesse cenário, é interessante que Paulo, ele tá compreendendo, ele está entendendo que existe uma batalha real pela defesa do evangelho e pela verdade das escrituras. E essa batalha real, ela não pode ser travada nos moldes humanos. Sabe uma das coisas que nós precisamos ter todo o cuidado do mundo, irmãos? Eu quero ser, ao passo que respeitoso em uma esfera, mas preciso também confrontar ideias pré-concebidas em outro nível. Esse texto é um texto comumente utilizado para pessoas falarem sobre como funcionam as batalhas espirituais. Mas quando eu leio o texto, com a perspectiva hermenêutica que temos utilizado, nós conseguimos compreender que o texto não está falando aqui de demônios e tal, e aquela coisa louca toda. Mas o texto está falando sobre a natureza humana como confiança no próprio vigor, na própria energia, ou a confiança no poder do Evangelho de Cristo Jesus. Vocês estão compreendendo o que eu estou chamando a atenção aqui? Nesse entendimento, e nós não estamos negando que existam essas batalhas no âmbito do Espírito. Só estamos dizendo que esse texto não é sobre isso. Você ouviu o que eu disse, amém ou não? Esse texto não é sobre essa conversa. E acerca dessa compreensão, o John Stott, ele costuma dizer que a igreja sempre vive entre duas realidades: a verdade do Evangelho e as distorções que tentam substituí-la. Então nós sempre viveremos nessa tensão, irmãos. Eu vou repetir com toda a calma do mundo. A igreja sempre vive entre duas realidades. A primeira realidade qual foi? Vamos ver quem pegou aí. A verdade do Evangelho. E a segunda são as distorções que tentam substituí-la. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? E eu não tenho em meu coração a ideia, o achismo, a noção, assim, na verdade a imaginação de que a gente um dia vai resolver isso e não vamos mais travar essa guerra. A gente vai ser uma igreja bíblica, e aí agora resolveu o problema. Não, irmãos, nós viveremos essa tensão sempre. Porque nós estamos em busca de viver aquilo que Paulo escreveu aos irmãos em Éfeso, que é espírito de sabedoria e revelação, a fim de sermos descortinados para conhecer o Senhor. E se esses olhos ainda não o viram como ele é em sua plenitude, nós ainda não o conhecemos na totalidade. Por isso devemos sempre ter muita atenção e cuidado, porque podemos muitas vezes sucumbir a sutis enganos. Vocês estão compreendendo até aqui? Sabe, é nesse contexto
que Paulo aqui, o que está em jogo, ele está colocando que não é a sua reputação. Irmãos, Paulo foi o cara que quando escreveu uma de suas cartas, ele falou assim: dos pecadores eu sou o maior, sou o pior dos pecadores. Paulo não está nem aí para a sua reputação. O que Paulo está aqui lutando, ele estava aqui buscando a integridade da proclamação do Evangelho de Cristo Jesus. Era isso que Paulo estava buscando. Você entende, irmão? Agora, com toda a singeleza de coração, eu quero me esforçar para comunicar algo para você. Você entende por quê? Tantas vezes, quando eu venho pregar aqui, muitas vezes me gera uma indignação quando eu cito, quando eu menciono, sem dizer nomes, que é uma postura que os irmãos já conhecem ao meu respeito, mas de falar muitas vezes de lideranças cristãs que mais utilizam o púlpito para defender suas posições do que para guardar a pureza do Evangelho. Porque o que a Escritura nos ensina é que Paulo estava defendendo a autoridade apostólica. E o que é autoridade apostólica? Não era a sua reputação. Era tão somente a possibilidade de poder falar das Escrituras e o povo aprender a verdade de Cristo. E não sobre se ele era bonzinho ou gente boa. Isso mexe com a gente, porque segundo Tim Keller nos ensina, só arrebenta com o nosso moralismo. O que é o nosso moralismo? É o desejo de sermos bem vistos e benquistos todo o tempo, porque dizemos que o Evangelho mudou a nossa vida. Mas só a gente sabe quem a gente é em secreto, irmãos. Só a gente sabe como a gente é de verdade. E é nesse contexto que Paulo, ele está dizendo aqui que embora sejamos humanos, nós não lutamos segundo os padrões humanos. Qual é a natureza da batalha cristã? Como mais um tópico aqui para compartilharmos essa manhã. Paulo ele reconhece a realidade da nossa condição humana. Nós somos limitados, frágeis e sujeitos a influências externas e internas. Nós não conseguimos fazer tudo que gostaríamos, não temos força para fazer tudo que desejamos, e o que acontece fora e dentro mexe muito com a gente. Deixa eu te fazer uma pergunta. Vamos falar a verdade aqui entre nós. Estamos em família, amém ou não? Estamos em família. Quando alguém critica duramente a gente, o que a gente está fazendo, como a gente costuma se sentir? Como é que a gente fica, irmãos? Rebenta com a gente, não é verdade? A gente fica meio... Sabe por quê, irmãos? Essa é a natureza adâmica, carnal, física. Isso é a gente. Isso é o que de fato nós somos. A gente é assim. A gente tem muitas vezes um kamikaze de emoções. Começa às vezes termina o domingo, dependendo do domingo, né? Se o pastor estiver de bom ou de mau humor, termina bem, senão termina mal, né? Mas termina o domingo, a gente costuma terminar mais alegre e tal, aí vem a pancada que a gente toma no local de trabalho. Como é que a gente fica na segunda-feira? Se abate. E aí nesse cenário, nós compreendemos que nós não estamos lutando segundo a carne. Era isso que Paulo estava dizendo. Paulo estava dizendo assim, gente, presta atenção. Nós não estamos buscando trabalhar em favor da igreja, nos apoiando nessas habilidades humanas, sabe por quê? Porque a gente falha. Isso significa que a vida cristã, ela não pode ser conduzida com base em recursos meramente humanos. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa aqui com todo o zelo, com todo o carinho. Quem nunca entre nós, em momentos de tensão, em momentos de angústia, não levantou em um dado momento e disse assim, eu agora vou fazer diferente, eu vou crescer, eu vou mudar, eu vou ser transformado, e a gente começou a frase com essas duas palavrinhas, que eu repeti aqui umas 5 vezes. Quais palavrinhas? Eu vou. Quem nunca, dependendo da igreja que você reuniu,
antes de nós, antes de vir caminhar aqui conosco. Quem nunca? Apelo de domingo à noite. Quem aqui quer ter uma vida transformada e tal? Aí vai multidão lá para frente. Todo mundo... E aí quando dá segunda-feira, como é que a gente está, irmão? Exatamente da mesma forma. Porque a gente põe muitas vezes os padrões humanos como o que guia a nossa vida. E é isso que Paulo estava dizendo. Nós não podemos lutar segundo a carne, segundo a nossa força, segundo o nosso vigor. Por quê? Porque nós somos frágeis, nós somos limitados e somos sujeitos a influências externas e internas. John MacArthur, ele utiliza uma expressão, ele diz assim: viver segundo a carne, e aí preste atenção nessa reflexão, viver segundo a carne não se resume a práticas pecaminosas evidentes, mas inclui toda a tentativa de viver independentemente do poder de Deus. Você está entendendo o que é viver segundo a carne ou não, gente? Então nós não estamos falando de gente que está atolada em prática deliberada de pecado apenas, mas nós estamos falando também da nossa tendência de tentar resolver alguns problemas com a nossa força, com esforço humano. John MacArthur continua dizendo: trata-se de uma espiritualidade construída sobre esforço humano, autossuficiência e confiança na própria capacidade. Sabe o que John MacArthur está apontando nessa reflexão aqui? Ele está claramente reforçando, irmãos, que nós não produzimos por esforço humano a justiça de Deus. Você ouviu o que eu disse ou não? Nós não produzimos por esforço humano a retidão em nossas próprias vidas. Vai ter prazo de validade. Você vai fazer um voto, vai ter 90 dias ali que você vai jejuar, vai, esforço humano. Passou 90 dias, sabe o que vai acontecer, irmão? A gente volta. A gente retorna a fazer aquelas velhas práticas. John MacArthur está reforçando o que Paulo ensinou nessa carta, de que nós não podemos construir uma espiritualidade sobre o nosso próprio esforço. Wiersbe reforça que não é possível enfrentar batalhas espirituais com armas carnais, que métodos humanos, ainda que sofisticados, são incapazes de produzir transformação espiritual. Eu quero falar isso de novo, quero ler de novo o que o Wiersbe escreveu. Métodos humanos, ainda que sofisticados, são incapazes de produzir transformação espiritual. Sabe o que o Wiersbe está trazendo para nós aqui, irmãos? Deixa eu te falar um negócio. Sabe aquele... Eu vou falar, irmão. Vamos lá. Sabe aquele livro de devocional que você usa? Na hora do café da manhã? Sabe ou não? Sabe? Sabe? Você vai ler aquilo e se não tiver um confronto brabo com a sua natureza humana, só vai passar verniz no defunto, irmão. Só vai passar maquiagem no defunto. O crente não pode querer travar batalhas espirituais com ferramentas, muitas vezes, que tão somente inflam o nosso ego. Porque o nosso ego, na verdade, precisa ser mortificado. A arte de tretar sem falar nomes. Faz sentido o que eu disse, irmãos? Nesse cenário, irmãos, preste atenção. Paul Washer diz que a maior tragédia da igreja contemporânea não é a ausência de atividade, mas é a ausência de poder espiritual. E aqui eu quero ter cuidado, irmão. Peraí. Paul Washer diz que a maior tragédia não é a ausência de quê? Na igreja contemporânea? Não é a ausência de atividade, de movimento, mas é a ausência de quê, na verdade? De poder. Aí quando o pastor fala essa frase,
Ausência de quê, irmão? Poder. Aí vem o raio da nossa visão humana do que é uma igreja poderosa. O raio da nossa visão humana do que é uma igreja poderosa é uma igreja extremamente barulhenta, é uma igreja que tem ruídos o tempo inteiro. Eu não tenho problema com barulho, com ruído, tá, irmão? Tem gente que acha que eu tenho problema com isso. Eu não tenho problema com isso. O meu problema é o sino que retine, segundo 1 Coríntios 13. Porque o sino que retine tem barulho, mas é oco. Tem barulho, mas segunda-feira está enganando o marido, está enganando a mulher, está enganando os pais, está enganando os filhos, está fraudando imposto. Você está entendendo o meu problema ou não, irmãos? E uma igreja poderosa é uma igreja onde o poder do evangelho está produzindo um novo tipo de gente, e isso, não se assuste, pode acontecer em silêncio. Você ouviu o que eu disse ou não, irmãos? Repito, tenho problema com barulho ou não, irmão? Não tenho problema com barulho. O meu problema é quando o barulho ele vem para produzir uma percepção externa de algo que é incompatível com a perspectiva interior. Consigo me expressar com clareza, irmãos? E aí é nesse cenário que quando há esforço, há movimento, mas falta dependência de Deus, isso revela que o problema não está naquilo que nós fazemos, mas em como estamos tentando viver a vida cristã. A gente está querendo mais que os outros vejam do que o que nós queremos nos tornar. Assim, a primeira verdade que precisamos compreender é essa. A batalha cristã é real, irmãos, mas ela não pode ser enfrentada com vigor humano. Ela exige uma dependência radical de Deus e de sua revelação. Quantos estão comigo até o presente momento? Amém? Algum tempo atrás eu tive oportunidade de ler um livro que certamente o meu prisma hoje ele é um pouco diferente. Mas esse livro contribuiu bastante para o meu entendimento em algumas questões. Falando sobre campos de batalha. E um dos campos de batalha é a mente, irmãos. Como a mente da gente leva a gente para lugares que a gente não deveria ir. Como a mente da gente muitas vezes sabota a gente. Você crê que o que eu estou dizendo é uma tensão, é um desafio, irmão? Sabe, Paulo, ele afirma que as armas elas são poderosas em Deus para destruir o quê? O que está na sua Bíblia aí? O texto que lemos. As armas de Deus são poderosas para destruir o quê? Fortalezas. Aí tem alguns irmãos que falaram aqui sofisma, usa a palavra sofisma, mas preste atenção em algo. Essas armas, elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, para destruir argumentos e subjugar pensamentos. Aqui nós encontramos o centro do texto. A batalha espiritual descrita por Paulo, ela ocorre primeiramente no campo do pensamento. Irmãos, presta atenção. As maiores guerras que a gente trava não estão do lado de fora. As maiores guerras que a gente trava estão aqui, ó. As fortalezas, e é curioso, né? Porque quando a gente usa a palavra fortaleza, qual a imagem que forma na mente da gente? Você pensa naqueles castelos megalomaníacos, incríveis, fortificados e tal, não é isso que vem na nossa mente? Mas segundo o texto que Paulo está utilizando, ele usa a palavra, a nossa tradução de João Ferreira de Almeida, utiliza a expressão fortalezas para nos comunicar que é algo sim desafiador a ser transposto.
Sim, há um desafio em transpor isso. Contudo, o que Paulo está dizendo é que não são estruturas físicas ou territórios geográficos. Deixa eu te falar uma coisa séria aqui, irmão. E eu vou inverter até a forma com que eu vou ensinar aqui algo. De fato, existem lugares que não convém o cristão estar. Ouviram o que eu falei ou não? De fato, existem lugares onde não convém o cristão pisar e permanecer nesse lugar. Tudo bem? São discussões infindáveis, irmãos. Por isso que às vezes a gente não vai ter a resposta pronta. E 1 Coríntios 15, Paulo fala sobre a mensagem do evangelho, que produz um novo tipo de gente que discerne onde que convém, onde que não convém estar. Tudo bem o que eu disse? Só que deixa eu me dizer uma coisa. Você consegue enxergar, certamente, que muitas vezes nós não estamos geograficamente pisando em um local inadequado. Estamos até em lugares corretos, mas a nossa mente está lá naqueles lugares inadequados. Essas são as fortalezas da mente. Você ouviu o que eu disse, irmão? Por isso que o moralismo é tão prejudicial para a vida cristã. Porque aí você olha alguém que não vai a certos tipos de lugares e você aplaude. Quando, na verdade, nós deveríamos conhecer. Na verdade, só o Senhor é que conhece a nossa mente e o nosso coração. Você entende isso? Sabe, irmãos? As fortalezas não são estruturas físicas ou territórios geográficos somente. São estruturas de pensamento. Ouça isso agora. Sistemas de crenças que se estabelecem na mente humana e resistem à verdade de Deus. Eu vou repetir aqui. As fortalezas são sistemas de crenças que se estabelecem na mente humana e resistem à vontade de Deus. Hernandes Dias Lopes costuma dizer que essas fortalezas são construídas por ideias que se opõem ao conhecimento de Deus e moldam a forma com que o indivíduo vive. Deixa eu te dizer uma coisa. Será que tem áreas da nossa vida que toda hora tem alguém apontando alguma coisa para a gente? Toda hora alguém chega e diz para a gente que está errado aquilo ali. Só que o padrão de pensamento humano está tão enrijecido, está tão endurecido, que a gente já se tornou incapaz de ouvir o que a pessoa tenha para dizer. Tem ou não tem áreas na vida da gente assim, irmãos? Meu bem, acho que só eu e você. Temos ou não temos áreas assim, irmãos? Está louco? E aí, nesse cenário, Augustus Nicodemos, pastor presbiteriano, destaca que o termo argumentos fica parecendo que aquela história tipo Sabe aqueles livros de contos, que são pequenas histórias, né? A gente acha que são quase que contos, né? Essas coisas de distorções que a gente vai... Irmão, presta atenção. Nicodemos aqui destaca que o termo argumentos, utilizado no original do grego, quando foi escrito, está falando de raciocínios elaborados. Está falando de argumentos, muitas vezes, plausíveis. O que é um argumento plausível? Você sabe o que é um argumento plausível, irmão? É quando alguém senta comigo e mostra uma lógica que quando eu termino de ouvir, eu falo, rapaz, você está certo. Isso é um argumento, o que eu disse, irmão? Plausível. Agora, olha que interessante, esses sofismas, esses enganos, essas estruturas na mente, elas são argumentos muitas vezes elaborados, plausíveis, mas profundamente equivocados. Sabe por quê? Porque são incompatíveis com a verdade soberana e simples do Evangelho de Cristo Jesus. E muitas vezes, irmãos, nós estamos
corrompendo, olha só que tem diferença. Corromper, perverter ou subverter. São três palavras completamente diferentes. Corromper, perverter e subverter o Evangelho de Cristo Jesus por causa do argumento convincente que me foi apresentado e eu comprei aquele argumento. Nome disso? Sofisma. E o pior, irmão, tem cara de verdade, tem lógica, tem argumentos plausíveis, mas não está na minha Bíblia. Entende, irmão? Era isso que Paulo estava ensinando para a igreja. Nesse cenário, problema não é apenas o erro. Agora preste atenção que aqui dói, irmão, e dói para mim também. O problema não está tão somente em estarmos com uma mente com elementos de erro, de fortalezas na mente. Sabe qual é um erro também muito comum? O apego ao erro. Opa, qual foi a palavra que eu usei aqui? O apego ao erro. Sabe por quê, irmão? Porque o apego ao erro, ele rechaça a verdade do Evangelho. Eu estou tão apegado àquela estrutura de pensamento que não é cristocêntrico, que eu passo a rechaçar, a palavra rechaçar tem a ver com o quê, irmãos? Tem a ver com afastar, com repelir. Eu vou repelir a verdade do Evangelho que está no meu entorno se aproximando. Eu estou tão apegado a uma fortaleza na mente, eu me apego a ela, que eu rechaço agora toda a verdade da Escritura. Quantos estão comigo até o momento, irmãos? Sobre isso, o Wiersbe, ele traz algo para a gente refletir. Todos possuem barreiras mentais que resistem à verdade da palavra de Deus. Porque quando a gente traz uma palavra como essa, sobre fortalezas na mente e tal, qual é a primeira coisa que a gente começa a fazer agora? Vamos falar a verdade. A gente está lembrando de gente que a gente acha que tem fortalezas na mente. Irmão, vamos falar a verdade. A gente fez isso agora nos últimos 30 minutos ou não? Gente, vamos falar a verdade. Fizemos ou não fizemos? A gente acabou de pensar em gente que faz isso. Só que a gente não enxerga que a gente também está fazendo. Em algum nível. Isso é um raio da religiosidade batendo na porta do coração da gente. A gente tem que confrontar isso, irmãos. O Wiersbe está dizendo que todos possuem barreiras mentais que resistem à verdade da palavra de Deus. Todos. Essas barreiras podem se manifestar como? Agora eu quero trazer alguns exemplos. Podem se manifestar como pensamentos de incapacidade, culpa persistente, distorções sobre Deus ou sobre a própria identidade em Cristo. E por fim, Wiersbe usa uma frase que eu quero chamar a sua atenção. Tais pensamentos não são neutros, eles governam a nossa vida. Opa, eu quero repetir aqui. Esses pensamentos não são o quê? Neutros, eles governam a nossa vida, porque a gente age com base naquilo que a gente pensa. E se o meu pensamento é distorcido, irmão, eu estou me movendo de modo distorcido. Por isso Paulo está dizendo aqui, pelo amor de Deus, gente, essas estruturas na mente que são carnais, isso tem que ser derrubado, isso tem que ser destruído. Vocês estão se apegando a isso. Sabe, John Stott fala algo, mas deixa eu perguntar algo antes, assim. Irmãos, vocês concordam que esse tipo de situação dificulta o nosso crescimento na vida cristã?
Você consegue enxergar que isso desacelera a gente? A gente podia acelerar um pouco mais a corrida cristã, assim, sabe? A gente podia avançar, a gente podia amadurecer mais. A gente podia ser mais livre dessas coisas. Mas tem essas fortalezas que estão segurando a gente. E John Stott vem e diz algo, sabe? Que o crescimento cristão está diretamente ligado à renovação da mente. Não há maturidade espiritual sem transformação no modo de pensar. A batalha espiritual não pode ser reduzida, irmão, a experiências subjetivas. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Sim, não me leve a mal, eu não tenho como explicar tudo agora o que eu creio, mas eu preciso dar pelo menos um saculejo aí. Sabemos, irmãos, que há uma batalha no reino do Espírito. Sabemos, irmãos, que o diabo está ao nosso derredor, buscando quem possa tragar. Sabemos disso. Mas muitas vezes o que o diabo precisa fazer é só sugerir que eu ouça o meu coração. É só isso que ele precisa fazer. Só isso. Mais nada. Só precisa fazer isso. E se eu ouvi-lo, o que vai acontecer? Que o meu coração ele é naturalmente inclinado na natureza adâmica para o mal. Os irmãos compreendem isso? E aí, nesse cenário, a gente está mais preocupado com as batalhas espirituais e tal, não, o quê? Está menos preocupado em submeter o coração à obediência a Cristo Jesus. Sim ou não, irmãos? Quem aqui, duvido, quando era criança, já não teve ouviu falar de alguém, pensou, aconteceu com você? Nossa, eu vi um vulto passando, né? Acho que era um demônio passando assim, né? Alguém já ou não? Ué, irmão, um terço do céu é caído, irmão. Tudo bem que eu falei ou não? Um terço do céu é caído. E aí tu tá mais preocupado com o ataque do capiroto e com uma coisa que você tá achando que tá vendo do que atento a ter uma vida cristã séria e piedosa. Você tá entendendo ou não? E Paulo aqui, ele tá apertando o povo. Agora preste atenção no que eu vou dizer. Dessa forma, o problema de muitos, ele não está nos comportamentos pecaminosos, porque alguns deles não são públicos. Opa, peraí. Dessa forma, o problema de muitos não está nos seus comportamentos, o que eu disse? Pecaminosos, porque muitas vezes eles não são públicos. Um homem, uma mulher com pensamentos lascivos, você não vê, irmão. É ou não é verdade? Você não vê, você não enxerga, você não sabe. Nesse cenário, a maior batalha, irmão, é porque nós temos muitas vezes crenças distorcidas que sustentam esse comportamento. Irmãos, já estamos há 2 semanas nos reunindo com alguns casais aqui às quartas-feiras para o nosso curso de casais. E o Senhor tem nos trazido profundas reflexões de que muitas vezes a gente acha que o problema está do lado de fora e o problema, na verdade, sou eu mesmo. É a minha compreensão distorcida sobre mim, sobre casamento, é isso que está lascando minha vida. A vida sempre seguirá a direção do pensamento. Vou repetir isso. A vida sempre seguirá a direção do pensamento. Por isso que Paulo está batendo ali, falando sobre estruturas de pensamento que precisam ser renovadas.
E essas armas espirituais, ouça com carinho, essas armas espirituais, elas não apontam para práticas misteriosas, místicas e esotéricas. Tudo bem o que eu disse ou não? Não está falando disso. O apóstolo Paulo, ele está falando sobre algo que nós muitas vezes não enxergamos. Sabe o que nós podemos falar sobre as armas espirituais? Muitas delas são os meios de graça que recebemos já do Senhor. Pastor, do que você está falando? As armas de Deus são os meios pelos quais Ele opera em seu povo. Eu vou repetir isso. As armas de Deus são os meios pelos quais Ele opera em seu povo. Entre elas, a gente vai destacar o quê? A palavra de Deus, irmãos. Ela é uma arma. Você ouviu o que eu disse ou não? Só que deixa eu te falar uma coisa. Ela é uma arma contra quem? Vamos ser sinceros. Quando eu falei a arma, você imediatamente lembrou de Efésios 6, da espada e tal. Já pensou na armadura, meio Cavaleiros do Zodíaco, assim. Tudo bem? E aí você já pensou em um bando de demônio em volta e você com a espada assim e tal. Deixa eu te falar uma coisa. A palavra, irmãos, primeiro inimigo que essa palavra vai arrebentar é o Adão que está em nós. Porque todas as vezes que a gente lê a palavra, a gente enxerga a nossa miséria e a gente percebe que o nosso pensamento ainda é falho e precisamos de mais revelação de quem Cristo é, a fim de que nos tornemos semelhante a Ele, no caráter, no poder e na entrega. Lembram dessa mensagem? No caráter, no poder e na entrega. Sabe um outro meio de graça que são armas de Deus? A oração, irmãos. É uma arma. Um meio de graça. A ação do Espírito. E tem um meio de graça que ajuda na estrutura de... Deixa eu reformular a expressão. Existe um meio de graça que coopera para destruir fortalezas. Sabe qual é? Que a gente despreza. Ou que a gente às vezes não se dá conta, não é nem que despreza. A comunhão dos santos. O ajuntamento dos santos, a assembleia solene. Sabe por quê? Porque quando a gente se reúne, tenho aqui um irmão que já avançou na regeneração em algumas áreas mais do que eu. E quando eu observo o modo daquele irmão se mover e ser, aquilo é um meio de graça para lembrar a minha miséria e para eu buscar render a Cristo ainda mais a minha natureza, a fim de ser transformado. Por isso que quando falamos das armas que são poderosas em Deus, podemos mencionar as Escrituras, amém? Podemos mencionar a oração. Podemos mencionar também a ação do Espírito, porque de fato nada que acontece de bom em nós é mérito nosso. O mérito é sempre de Cristo. Mas um último meio de graça dentre os 4 que eu citei aqui, existem inúmeros outros, mas eu citei 4. O último deles é a comunhão da igreja. Porque quando nos reunimos, vemos a operação de Cristo uns nos outros. E isso é um encorajamento para a perseverança. Quantos estão entendendo isso, irmãos? Amém? John MacArthur costuma dizer que o poder dessas armas não está no homem, mas na sua origem divina. A palavra de Deus, por exemplo,
não é apenas informativa, mas transformadora. Ela confronta, corrige e alinha o coração humano à vontade de Deus. Wiersbe acrescenta algo de que Paulo não dependia da sua personalidade, eloquência ou estratégia humana. E eu quero aqui reforçar algo. Paulo estava sendo acusado de conduzir a sua trajetória ministerial com base nas suas capacidades humanas. Personalidade, eloquência e estratégia de missiologia humana. Mas Paulo, na verdade, confiava no poder do Espírito por meio da verdade da palavra. Agora, atenção a algo. Isso nos livra de dois extremos. Por um lado, evita o misticismo, onde a gente confia no poder de Deus e não atua de modo sábio com aquilo que o Senhor nos deu como dádiva, como dons aos homens. Por outro lado, impede que nós reduzamos a vida cristã apenas a técnicas humanas. Então, o trabalho do ministério não é apenas metodologia humana, senão por meio do poder de Deus. Sobre isso, irmãos, viver segundo o Evangelho não é obedecer uma cartilha de regras externas. E o objetivo é um. E eu quero agora me aproximar do último versículo que lemos. O objetivo é produzir a obediência cristã. O objetivo é produzir o que eu disse, irmãos? A obediência cristã. A obediência, irmão, ela não é uma imposição do ambiente externo, mas ela é o efeito de uma transformação interna. O objetivo não é eliminar pensamentos negativos e produzir bem-estar emocional. O objetivo é submeter toda a vida ao senhorio de Cristo. Isso inclui a mente, os afetos e as decisões. John Stott costuma dizer, irmãos, que a verdadeira liberdade cristã não consiste em autonomia, mas em submissão à verdade. Todo mundo aqui certamente já cantou a canção Nada Além do Sangue, de Matt Redman, traduzida por Fernandinho. E aí na hora que a gente pega o Eu Sou Livre, né? A gente... Eu sou livre! E pá! Somos livres do quê, irmãos? Do que nós somos livres? Somos livres da lei do pecado. Porque por meio de Cristo, a obra interior vai produzindo em nós inclinações para a obediência. Vai produzindo em nós inclinações para a obediência. Obedecer passa a ser o efeito de alguém que nasceu de novo, não o efeito de alguém que gritou e o outro executou uma cartilha. Para finalizarmos esse compartilhar juntos, irmãos, a verdadeira batalha espiritual, ela não termina quando a gente sente algo diferente. E aí aqui eu quero parar e eu preciso fazer esse comentário. Nós muitas vezes temos foram crenças que nos foram ensinadas. E a gente, devagarzinho, a gente vai ajustando. Tudo bem ou não, irmãos? Com carinho, com respeito, mas é o meu papel fazer isso aqui. Tudo bem? A gente às vezes, comprou uma casa, entrou na casa, e aí, nossa, tem um peso aqui, né, e tal. Irmão, tinha um perdido vivendo ali dentro e agora tem um filho da luz vivendo ali dentro. É óbvio que ali foi praticado todo tipo de moralidade. Você entende que isso é mais natural compreender do que a gente às vezes lida? E a verdade é que a verdadeira batalha espiritual não acontece depois que você entra num lugar como esse e faz alguma coisa. Claro, irmãos, sempre que a gente comprar um lugar novo na nossa vida, o que a gente vai fazer? A gente não vai ungir, irmão. Ó, ouviu o que eu falei ou não? Óleo, no Novo Testamento, era aloés, era um remédio para os enfermos.
Tudo bem ou não, irmãos? O óleo, no Antigo Testamento, era um símbolo do enchimento do Espírito. 1 Samuel 16, Samuel pega um chifre cheio de óleo, põe sobre a cabeça de Davi, e o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Amém? Então, o símbolo do óleo veterotestamentário era o que, irmão? Enchimento do Espírito. E ele mesmo disse, Jesus falou que não habitaria em templos feitos por mãos humanas. Então a gente não unge casa, porque não vai viver na casa. Quem vive na casa, quem é? Sou eu, irmão. Mas é óbvio, a gente vai entrar, a gente vai orar, a gente vai agradecer, a gente vai dizer, Senhor, se aqui aconteceu algo que não glorifica o teu nome, agora a gente declarando que esse lugar é um local para honrar o teu nome. Entende a perspectiva? Amém ou não? Mas a verdadeira batalha espiritual não é terminar esse tipo de oração e dizer, nó, agora o ambiente ficou até mais leve aqui. Porque a gente fala isso. Sim ou não, irmãos? A verdadeira batalha espiritual, sabe no que ela consiste? Eu pensava de um jeito que era carnal, excêntrico, soberbo e arrogante. Mas agora eu penso de outra forma. Eu penso sem as estruturas de fortaleza, de sofismas na minha mente. Eu penso segundo a palavra de Cristo. Porque onde a mente é governada por Cristo, verdadeiramente a vida é transformada pela sua graça. Amém, irmãos? Vamos falar com o Senhor? Primeiro, fale você com o Senhor sobre o compartilhar dessa manhã, aquilo que o Senhor produziu em seu coração, aquilo que o Senhor produziu em sua mente. Agradeça a Deus. Também confesse ao Senhor, se você conseguiu, enquanto compartilhamos, velhas estruturas na mente que ainda estão presentes, sabe? Confesse ao Senhor aquelas coisas. Tem pessoas que te amam, que falam com você tantas vezes as mesmas coisas, mas não, o pensamento está tão enrijecido que você já perdeu a capacidade de ouvir. Peça ao Senhor para regar o seu coração com a água da palavra, pela presença do Espírito, para amolecer o nosso coração, sabe? Amolecer o nosso interior. O Senhor possa transformar nossa natureza, irmãos. Paizinho, nós queremos colocar o nosso coração diante do Senhor. A verdade, Pai, é que muitas vezes, nós não percebemos como os nossos pensamentos nos conduzem para caminhos que o Senhor não está lá. Como que muitas vezes a nossa mente nos leva a lugares que são incompatíveis com a tua verdade, a verdade do teu evangelho. Quando muitas vezes colocamos palavras como expressões como eu penso que, eu sei que, colocamos essas expressões acima do que a tua palavra nos ensina em sua simplicidade. Obrigado por essa manhã de ensino, Senhor. Obrigado por essa manhã, Pai, de instrução do Senhor para a justiça, da vida. Obrigado, Senhor, por cada um dos irmãos aqui presentes essa manhã.
Dá graça àqueles, Senhor, que estão em viagens. Guarda-os, Senhor, agora no retorno. E assim te damos graças, Pai, por essa manhã de instrução do Senhor, em nome de Jesus.